O preço da salvação é algo que, infelizmente, nem todas as pessoas param para refletir, nem todas as pessoas elas param para analisar o tamanho preço da salvação que nós temos da parte de Deus para as nossas vidas. E é claro, justamente porque as pessoas não refletem sobre isso, elas nunca aceitam esta tão grande salvação. Vamos refletir sobre isto, a grande salvação de Deus e o preço que foi pago. Amém? Vem comigo, vamos refletir. Para que nós tivéssemos acesso à grande salvação, um preço muito caro foi pago pela pessoa bendita de Cristo, na sua obra vicária, para que hoje pudéssemos desfrutar de uma plena e eterna comunhão com Deus se permanecermos na palavra. Mas, infelizmente, algumas pessoas acabam se desfazendo ou desfazendo desta tão grandiosa salvação porque não conhecem o preço ou desprezam o preço que ela foi paga. O escritor aos Hebreus, no capítulo 2, a partir do versículo 1, ele diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então nós vemos aí que não é somente uma salvação, é uma grande salvação a qual nós temos que nos atentarmos, com certeza não podemos ser negligentes quanto a isso. E uma outra coisa, nós precisamos prestar atenção no preço que foi pago por esta salvação. É claro que este preço Deus começa trazendo desde Gênesis para cá, para mostrar para o homem que nós não podemos fazer nada para sermos salvos, mas que o próprio Deus, Ele nos concedeu esta salvação. E o preço foi caro, e logo nós vemos que um inocente pagou um preço pela queda do homem, pelo pecado do homem, pelas transgressões do homem. Gênesis capítulo 3, versículo 21. O Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Ora, para que houvesse essa pele, um animal precisou ser sacrificado, é claro, apontando para Jesus, apontando para a obra de Cristo, né? O inocente pagando pelos culpados. E nós vemos aqui neste texto, logo de início, Deus deixando claro: olha, ainda que o homem seja culpado, ainda que o homem cometa as suas transgressões, ainda assim eu vou prover um meio de salvação. O inocente vai pagar pelo culpado. E nós vemos aqui que Deus, ele providencia peles para cobrir a nudez do ser humano, a nudez do homem. E isto aponta para o sangue de Jesus, que nos cobre, nos limpa, nos purifica de todo pecado. E quando Deus olha para aqueles que recebem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e suas almas, Ele não vê mais a pessoa, mas Ele vê a sua justiça sendo cumprida na pessoa bendita de Cristo. Êxodo capítulo 12, verso 21. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Então nós vemos que esta grandiosa salvação, ela teve o preço de sacrifício. O sacrifício foi Jesus pregado na cruz do Calvário, para que hoje pudéssemos ter acesso à porta da graça. E nós vemos que desde lá de trás, Deus, ele vai dando-nos informações para a chegada de Jesus, para a vinda de Cristo cumprir a sua obra vicária na cruz do Calvário. E é claro, Jesus é o sacrifício perfeito, aceitável a Deus, para que hoje tivéssemos acesso à porta da graça. Isaías 53:10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Então nós vemos aqui que Jesus, ele foi esmagado. O preço da salvação
teve essa forma, Jesus sendo esmagado, sendo moído. Infelizmente as pessoas deixam de olhar para esse tipo de texto, para esta verdade aqui que Jesus foi esmagado por conta dos nossos pecados, das nossas transgressões, e nós temos que olhar para Deus e para a sua palavra e abraçarmos esta tão grandiosa salvação. Mais uma vez, olha só, ao Senhor agradou esmagá-lo. Imagina isso, Jesus sendo esmagado, tendo partes do seu corpo sendo tirados ali quando foi açoitado. Ele foi ali sofrendo por causa dos nossos pecados e transgressões, e que a humanidade venha olhar para esses textos e venha se converter dos seus maus caminhos, porque ai de nós se negligenciarmos uma tão grande salvação que nos foi concedida por Deus através de Cristo. Lucas 22:44. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Então nós vemos o sofrimento de Cristo, agora Jesus em pessoa, sofrendo ali por causa que em alguns instantes estaria sendo separado do Pai, estaria sendo pregado no madeiro, recebendo a carga de todos os nossos pecados, e a separação espiritual acontece. Jesus está sendo angustiado por minha causa, por tua causa lá na cruz. Neste momento aqui nós vemos que ele soa, né? O suor dele sai como gotas de sangue, sai tudo misturado ali. Observa a angústia que Jesus está sofrendo por conta dos transgressores, por conta de dar vida para o mais vil pecador. E nós precisamos, é claro, prestar atenção, porque se formos negligentes, com certeza lá na frente teremos sérios problemas. E infelizmente as pessoas muitas vezes olham somente para os milagres de Jesus, mas não olham para o sofrimento dele, não olham para textos como esse que vê no Jesus angustiado, a angústia de Jesus de se separar por um tempo da plenitude do Pai. Então nós vemos que nós precisamos olhar para esses textos e imaginar o seguinte: o preço que foi pago, eu não merecia, você não merecia, mas Jesus pagou para que nós tivéssemos hoje plena comunhão com Deus Pai, tivéssemos acesso à plenitude do Espírito Santo para as nossas vidas. Ainda em Lucas 23, versos 35 a 37, o povo estava ali e a tudo observava. Observa que o povo está observando Jesus sendo apregoado, sendo pregado, melhor dizendo, no madeiro. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Então nós vemos que Jesus, ele foi ali zombado, escarnecido. Jesus está sendo ali, sofrendo ali uma tortura psicológica, mental, porque das palavras que estão sendo direcionadas contra a vida dele, zombando, as pessoas zombando, inclusive pessoas que viram e receberam muitos milagres da parte de Jesus, pessoas que com certeza foram curadas, mas que agora estão zombando do Mestre, que estão escarnecendo do Senhor Jesus Cristo. Observa o preço que Jesus ele paga para que nós tivéssemos acesso à plena salvação de Deus. João capítulo 1, versos 10 e 11. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então Jesus ele foi rejeitado pelo seu próprio povo, e hoje muitas pessoas estão rejeitando Jesus. Jesus está vindo através da pregação do Evangelho para a vida das pessoas. As pessoas estão dizendo: não quero este Evangelho, não quero este Cristo, eu quero viver a minha vida. Enfim, da mesma forma que foi lá atrás, está acontecendo hoje. Pessoas estão rejeitando a Cristo. E o pior ainda, João 6,66, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. Jesus está sendo aqui colocado em segundo plano. Os próprios discípulos de Jesus, pessoas que deveriam estar seguindo, deveriam estar sendo ensinadas por ele, agora estão rejeitando a ele, estão virando as costas para Cristo. Observa o preço que Jesus pagou para que hoje nós tivéssemos acesso a esta tão grande salvação. Jesus ele foi rejeitado e também ele foi ali trocado. As pessoas preferiram voltar para o mundo, virar as costas para Cristo ao invés de segui-lo. 1 Pedro capítulo 1, versos 18 e 19.
Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. O preço pela salvação, a tão grande salvação, foi o sangue de Cristo sendo derramado até a última gota. Será que você consegue olhar para um texto como esse e abraçar a salvação? Ou será que você observa um texto como esse e rejeita a salvação e se torna negligente em esta grande salvação estar sendo oferecido para a tua vida e você dizendo: não quero, não preciso desta tão grandiosa salvação? O preço que foi pago foi o sangue precioso de Cristo sendo derramado por nossas vidas. Pedro vai dizer que não teve outra condição, não foi prata, não foi ouro, coisas perecíveis que nos compraram, nos resgataram da nossa maneira vazia de viver, mas sim o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Que você reflita sobre isto, pense bem quando a salvação estiver sendo lhe oferecida, para ver se você está recebendo ou não esta tão grandiosa salvação. Amém? Que Deus te abençoe com esta palavra e que você venha tirar proveito dela e abraçar a cruz de Cristo e a salvação de Deus. Deus te abençoe.